Sejam bem-vindos ao podcast do Centro Cristão da Família Ananindeua. Uma boa noite na paz do Senhor Jesus. Deus te abençoe essa noite. Deus te abençoe a sua vida. Deus abençoe a sua casa. Deus abençoe a sua jornada. Deus abençoe aquilo que você tem feito. Essa noite eu estava pensando no que iria ministrar durante todo o dia. E durante toda essa jornada dessa semana, o Senhor tem falado profundamente ao meu coração sobre o que é visão espiritual. E visão espiritual, irmãos, ela não pode ser apenas um slogan mensal para a nossa igreja. A visão espiritual é aquilo que nos dá uma direção no que nós fazemos. Se você entendesse uma coisa, eu queria chamar o Ivan aqui. Ivan, venha cá, por favor. O Ivan só conseguiu chegar até a mim porque ele está enxergando. Apesar desses olhos de vidro que ele tem, mas ele só chegou até a mim porque ele está enxergando, ele tem uma visão. Mas se ele fechar os seus olhos, ele não enxergará aonde eu estou direito. Vou fazer um teste. Ivan, venha até a mim de costa. O Ivan veio até a mim, ouvindo a minha voz. Porque muitas das vezes, a voz que nos dirige, que nos guia, nos dá uma direção. Se nós não tivermos uma voz que nos guia, certamente estaremos perdidos. Mas uma coisa mais importante, o Ivan caminha comigo há alguns anos. Se eu estiver no meio de uma multidão e gritar pelo Ivan, certamente o Ivan saberá qual é a voz que o chama. Por que qual é a voz que o chama? Porque a ovelha conhece a voz do seu pastor. Quando nós estamos em uma guerra espiritual, nós precisamos de algumas habilidades. Entre as habilidades que nós precisamos, é ter uma audição que possamos saber aonde está a voz que nos guia. Se nós não tivermos a audição que nos ajuda a compreender para onde devemos ir, certamente nós nos perderemos. Se nós tivermos uma visão, saberemos exatamente para onde temos que ir, porque os nossos olhos nos ajudarão a compreender e percorrer o caminho que temos que correr, que temos que traçar. Na nossa vida, ninguém poderá ir a lugar nenhum se você não tiver uma visão, se você não tiver uma audição e se você não tiver como se locomover debaixo do seu percurso. Durante muitas gerações, a igreja, ela precisou entender que ter uma visão é mais do que olhar alguma coisa. Ter uma visão é enxergar o que ninguém quer enxergar. Quando nós falamos de visão espiritual, e se eu tirar esse óculos aqui, se eu pedisse para ele, a sua dificuldade é para perto ou para longe? Para perto, né? Tá o quê? Você não consegue ler? Por que você não consegue ler? Tá tudo embaçado, não é?
Todas as vezes que nós temos uma visão que nos embaça, não sabemos para onde e o que devemos fazer. Por isso nós precisamos hoje que os nossos olhos recebam um colírio dos céus. E esse colírio do céu é o sangue de Jesus. Para que nós precisamos disso? Para poder enxergar. Nós nunca conseguiremos alcançar os nossos objetivos se não estivermos sabendo o que devemos fazer na nossa vida. Hoje, eu quero te ensinar uma coisa de verdade. Você precisa ter os seus olhos abertos para enxergar o que Deus quer fazer na sua vida. Se você não conseguir enxergar, você vai pedir ao Espírito Santo que diga a você o que você tem que enxergar. Observe, o tema do nosso mês diz: visão espiritual, ver além. Não é o ver o agora, não é ver o amanhã, é ver o além. E ver o além não está linkado ou ligado à minha percepção humana, mas à percepção dos céus na nossa vida. Quando nós entendemos que os céus estão nos chamando para que os nossos olhos possam ver, que a gente possa enxergar alguma coisa, isso quer dizer que tudo aquilo que nos impede de ver será tirado e arrancado. Porque os olhos da igreja do Senhor serão abertos para ver o mover do Espírito de Deus. Porque a igreja precisa entender que a sua visão vai além do que ela imagina. Porque a visão que Deus deu à igreja é uma visão que vai além do que ela está acostumada a ver. E eu gostaria de dizer a você essa noite que a sua visão vai muito mais além do que você pode enxergar. Por que a sua visão vai além? Porque você precisa entender que Deus quer que você saia do raso e vá para o profundo. Deus quer que você saia do que é perto e vá mais além. Deus quer que você veja e tenha a compreensão do que é a visão. Ele não tem uma visão para enxergar perto. Mas se eu der a ele a ferramenta necessária para ele enxergar, você enxerga bem melhor? Você consegue ler? Você pode ler esse versículo? E o rei Salomão tá ruim. Ou é o cara que está muito cego, ou é o óculos que não está prestando. Mas é o seguinte, mas o que acontece? Acontece que ele chegou aonde eu queria que ele chegasse. Quando você não enxerga direito, quando você não consegue ver as coisas direito, você fica perdido em algumas situações. Quando você não enxerga direito, algumas coisas não têm significado para você. Quando você não tem uma visão, algumas coisas não saem como você deveria viver. Por isso nós vivemos além. E nós precisamos pedir ao Espírito de Deus que Ele abra a nossa visão. Por que precisamos abrir a visão, pastor? Porque nós estamos em meio a uma guerra. E se você não conseguir identificar os seus inimigos, e você não consegue enxergar seus inimigos de qualquer jeito, você precisa da sua visão intacta para enxergar os seus inimigos, para enxergar os seus objetivos, para enxergar aquilo que você deseja, porque senão você estará perdido. E nós precisamos parar de estar perdido. Há um ditado popular que diz que às vezes nós estamos como um cego em um tiroteio, perdidos.
E nós não estamos mais perdidos. Nós estamos no caminho que Jesus conquistou para nós. E agora você vai precisar de ampliar a sua visão para que você possa alcançar seus objetivos. A Bíblia diz, e eu queria que você abrisse a sua Bíblia, por gentileza, no livro de Hebreus, no capítulo 11, no versículo 1. E eu queria pedir a você que acreditasse na Bíblia. Não acreditasse em mim, mas acreditasse na Bíblia. Porque a Bíblia não mente. A Bíblia é real, é verdadeira. Diz a palavra do Senhor: a fé mostra a realidade daquilo que esperamos. Ela nos dá convicção de coisas que não vemos. A fé nos dá convicção de coisas que não vemos. E isso quer dizer o quê, pastor? Isso quer dizer que existe um ambiente espiritual aonde coisas acontecem, sejam elas boas ou ruins. Existe um ambiente espiritual que precisa ser nos mostrado através da fé. Porque a fé é uma alavanca para vermos coisas que nós nunca vimos antes. A fé não é simplesmente um sentimento positivo. É um desejo de ver aquilo que Deus quer para nós. A fé nos move de uma maneira sobrenatural. E nós precisamos andar no sobrenatural de Deus. E só andaremos no sobrenatural de Deus se enxergarmos aquilo que está acontecendo ao nosso redor. Porque se nós não encontrarmos razão pela qual estamos aqui, razão pela qual servimos ao Senhor, razão pela qual estamos desenvolvendo uma fé, uma vida cristã, não seremos capazes de identificar aquilo que nos rodeia. Tem muitas coisas que nos rodeiam. Tem muitos espíritos malignos que nos rodeiam. Tem muitos anjos que nos rodeiam. Tem muitas manifestações que nos rodeiam. Por quê? Porque Deus nos ensina na palavra que a fé é uma força ativa no meio da igreja. E a igreja precisa andar em fé. A igreja precisa movimentar-se em fé. Ela precisa abrir os seus olhos para que veja aquilo que Deus prometeu a ela. E o que Ele prometeu a ela não será enxergada pelos olhos humanos, mas pelos olhos da fé. E nós precisamos pedir que o Senhor abra os nossos olhos. Em um mundo onde existem muitas incertezas, a fé é aquilo que nos mostra a direção. Para onde você está indo? O que você está fazendo? Quais são as coisas que você tem enxergado? Naturalmente, como humanos que somos visuais demais. Nós gostamos de visualizar muitas coisas. Na nossa vida, existem muitas coisas que os nossos olhos capturam, trazem para dentro de nós e nos dão direções boas ou ruins. Mas o que eu quero dizer a você hoje é que Deus está nesse lugar e que vai abrir os nossos olhos para ver aquilo que Ele tem para nós.
Ele vai abrir os teus olhos, os meus olhos, para dizer assim: eu creio em Deus, eu estou indo em direção dEle, eu estou caminhando diante dEle, porque eu creio no que Ele disse para mim. O cego Bartimeu, ao meio do caminho, ou no meio do caminhada de Jesus, o cego Bartimeu chega com Jesus e Jesus o cura. Por quê? Porque Jesus quer dar visão às pessoas. Jesus não quer que as pessoas andem sem direção na vida. E a minha, e a nossa, e a tua direção vem da palavra de Deus, vem da palavra do Senhor. Por isso a fé é a certeza. É a certeza. A fé nos mostra algo tremendo. Para entender a fé, qual é a realidade da fé? Primeiro, nós precisamos definir qual é a nossa expectativa em Deus. O que você quer de Deus? Qual é seus anseios de Deus? Eu disse na minha oração que existem algo chamado átrio, que é a porta do Santo dos Santos. No átrio todo mundo fica, todo mundo está, mas no Santo dos Santos só pode ir quem enxerga o caminho. A Bíblia diz que Jesus preparou um novo e vivo caminho. E por esse novo e vivo caminho só chegará quem enxerga este caminho. Porque o caminho para muitos não será visível, porque estão olhando para coisas terrenas, mas nós temos que olhar para a presença da glória do Senhor. O salmista diz: eu olho para o alto, porque é do alto que vem o meu socorro. Ele diz: eu olho para os céus, eu olho para a eternidade, eu olho para o Deus que eu sirvo, porque é dele que virá o meu socorro. Não importa quais sejam as circunstâncias, eu quero ver o Senhor, eu quero ver a presença do Senhor. Deus quer que confiemos na sua presença. Deus quer que confiemos na sua realidade, na sua palavra. Deus quer que tenhamos a certeza que Ele é o Senhor de toda a nossa vida. O nosso Deus, irmãos, é poderoso nele mesmo. Nosso Deus escolheu a mim, escolheu a você. O nosso Deus nos escolheu para representarmos a Ele nesta terra. E nós não andamos pelo que vemos, nós andamos pelo aquilo que Ele abriu os nossos olhos para ver. Porque os nossos olhos humanos, eles nos tiram rapidamente a visão do que é celestial. Os nossos olhos humanos rapidamente são colocados em coisas terrenas, mas os nossos olhos precisam estar voltados para o Deus Todo-Poderoso. Por isso, em Mateus capítulo 17, verso 20, Jesus vai nos dizer algo tremendo essa noite. Ele vai dizer que nós precisamos ter certeza que Deus é o nosso alimentador de fé. E nós não precisamos ter uma fé grande, nós não precisamos apenas ter fé, porque as nossas experiências é que nos levarão a viver a demanda da fé na nossa vida. Porque Deus é um Deus de milagres, Deus é um Deus de prodígios. Jesus nos ensina e nos diz que a fé, ela é a diferença em tudo o que fazemos. Observe o que diz Mateus 17, 20. Porque a sua fé é muito pequena, respondeu Jesus. Eu lhes digo a verdade, se tivessem fé, ainda que no tamanho de uma semente de mostarda, poderiam dizer a este monte: mova-se daqui e vá para lá, e ele se moveria. Nada seria impossível para vocês.
Sabe o que eu quero dizer para você e ensinar você essa noite? É que você precisa começar a enxergar o seu Deus como um Deus poderoso que é. Você precisa ampliar a sua visão e dizer ao Senhor: eu quero te ver, Senhor. Eu quero te ver, Senhor. Eu quero ver os milagres, eu quero ver os prodígios, eu quero ver os sinais, eu quero ver as manifestações, eu quero ver, Senhor, o sobrenatural, eu quero ver, Senhor, as coisas acontecendo, como eram nos primeiros anos da igreja, como eram, Senhor, daquilo que o Senhor deseja que seja até os dias de hoje. É interessante quando você olha para os livros do Novo Testamento, principalmente os 4 evangelhos iniciais, você olha o quanto os discípulos presenciaram milagres, porque milagres eles eram ativados não apenas pelo que eles ouviam, mas pelo que eles viam. Quanto mais eles viam, mais eles confiavam. Quanto mais eles viam, mais eles sabiam que era possível. Quanto mais eles viam, eles poderiam dizer: nada é impossível ao que crer. Porque eles sabiam que a fé deles era ativada pelo que eles estavam vendo. Você lembra do episódio muito comum na Bíblia, mas muito interessante? Quando Jairo corre até a presença do Senhor. Quando Jairo está diante do Senhor. Porque sua filha estava doente. Sua filha estava completamente à beira da morte. Jairo, ele vai ver algo interessante acontecendo. Jairo vai buscar ajuda. Mas no intermédio do recurso, do socorro dele, ele vê uma mulher tocando nas vestes de Jesus. Aquilo ativa em Jairo uma fé muito interessante. Jairo vê o que está acontecendo e certamente ele diz em seu coração: se ele curou essa mulher que estava todos esses anos doente, ele pode curar a minha filha. E o interessante é que Jairo vê tudo isso. E no meio do processo, ele recebe uma péssima notícia. Sabe qual é o maior problema e dificuldade que nós temos hoje de crer? São as más notícias que chegam antes do milagre. E nós precisamos aprender que as más notícias sempre chegarão, mas elas nunca serão maiores do que o Deus que nós temos, do poder que nós temos em Deus e do poder que emana dele em nós e através de nós, a igreja dele. Quando Jairo vê, ele recebe a má notícia: não perturba mais o mestre. Sua filha morreu, Jairo. E é interessante que essa má notícia deveria ter trazido sobre Jairo um sentimento horrível. Sua filha acabara de morrer. Naturalmente, Jairo sentiria aquele sentimento mais difícil de sentir, que é a perda de quem nós amamos. Mas Jairo olha para Jesus. E Jesus olha para Jairo. Os olhares se encontram. E Jesus diz a Jairo: não se preocupe. A última palavra é minha na sua vida, Jairo. E Jairo recebe aquilo de Jesus. E Jairo vai para casa com Jesus. E Jairo pega a companhia de Jesus e vai para casa. Quando Jesus chega na casa de Jairo, realmente a menina parecia que estava morta. Mas quando Jesus entra, ele vai direto ao quarto, chama aquela menina pelo nome, ela se levanta. E Jairo ouve e vê que aquilo que parecia estar morto, nas mãos de Jesus passa a ter vida. Porque Jesus trabalha
com a visão que nós temos nele. Jairo vê Jesus entrando na sua casa. Jairo vê Jesus entrando no seu quarto. Jairo vê Jesus levantando aquela criança. E Jairo vê aquela criança correndo até a ele, abraçando-o e declarando que o amava, porque Jesus havia curado a sua filha. Sabe por quê? Porque Jesus opera dentro da nossa visão. Jesus opera quando os nossos olhos estão abertos. Jesus opera quando nós entendemos quem Ele é, naquilo que Ele é para nós. Jairo recebe essa palavra. E em Mateus 17:20, Jesus vai dizer: é importante que vocês tenham fé. Fé. Ele não está dizendo uma fé abstrata, está falando uma fé real. Tanto é que ele faz uma colocação interessantíssima dizendo: se você tivesse fé, você poderia mover uma montanha. Uma montanha essa que eu não sei qual é o tamanho, não sei qual é a espessura, não sei quantos anos ela estava lá, mas se tivéssemos fé, poderíamos mover uma montanha, porque nada seria impossível para nós. Nós precisamos pedir ao Espírito Santo que Ele abra o nosso coração para que tenhamos fé e ver as coisas acontecendo. E eu oro essa noite ao Senhor, que Ele abra os nossos olhos para ver aquilo que Ele tem para nós. Eu oro ao Senhor que Ele abra os nossos ouvidos para ouvir aquilo que Ele tem para nós. Por quê? Porque um monte pode representar, irmãos, um monte de coisa na nossa vida. Pode representar enfermidade, crise financeira, uma ruptura familiar, mas a Bíblia diz que não há nada impossível para aquele que crê. Então, se você crê, você precisa andar em fé. Se você crê, você precisa olhar para a sua vida e dizer: Senhor, eu quero viver uma atmosfera onde a minha vida representa aquilo que a tua palavra me diz. Eu não quero viver a fé alheia, Senhor. Eu quero viver a minha fé, as minhas experiências. Eu quero viver os meus milagres, os meus sinais, porque tudo é possível ao que crê, Senhor. Se eu creio, eu verei. Se você crê, você verá. Sabe quantas vezes eu e você recebemos tantas más notícias como Jairo recebeu? Recebemos as más notícias de um médico que faz um diagnóstico. Recebemos uma má notícia de alguém que nos diz que aquilo que fizemos não vai dar certo ou não dará certo. Estamos cercados de más notícias, mas nós precisamos entender que os nossos olhos não estão nas más notícias. Os nossos olhos estão em Jesus. Os nossos olhos estão em Deus. Os nossos olhos estão na palavra. Os nossos olhos estão na promessa. E a promessa é clara: aquele que crê verá o milagre acontecer. Aquele que crê verá os sinais acontecerem, porque os sinais acompanharão os que creem. Os sinais acompanharão os que crerem. Os prodígios acompanharão aos que crerem. Se alguém aqui crê, peça ao Senhor que levante a sua fé para crer mais do que você creu até hoje, porque nada é impossível ao que crê. Crer para crer, para quê, pastor? Crer para ver. Crer para ver. Está na hora de nós, Centro Cristão da Família, começarmos a ver o que cremos, começarmos a ver o que cantamos, começar a ver o que profetizamos, começar a ver o que estamos ambientados a fazer diante de Deus. Precisamos acreditar mais, agir mais,
andar mais, ser mais ligeiro, ser mais fortes, não em nós mesmos, não em nossas forças, não em nosso conhecimento, mas no Deus que habita em nós. Porque aquele que habita em mim, aquele que habita em você, é muito maior do que aquele que está no mundo. Você crê nisso? É muito maior. Não há nada que o vença. Não há nada que o derrote. Não há nada que o tire do caminho. Porque Ele é maior do que todas as coisas. Então nós precisamos ter fé para ver. Um dos episódios mais espirituais que eu vejo de visão está quando o profeta Eliseu olha para fora e diz: veja, Geazi, veja, o que está lá fora pode ser grande, mas o que está ao nosso redor é muito maior. Abra os seus olhos essa noite. Eu profetizo que o Senhor abrirá os seus olhos essa noite. Abrirá os seus olhos essa noite para enxergar o que você não está acostumado a enxergar, para ver o que você não está acostumado a ver. Verá guerra, haverá uma guerra, mas nessa guerra você verá a vitória do Senhor na sua vida. Verá a vitória do Senhor na sua casa e na sua família. Haverá uma guerra, mas nessa guerra nós já somos mais do que vencedores, não em nós, mas em Cristo Jesus. Porque tudo é possível ao que crer. Se nós tivermos fé, Ele vai nos habilitar a ver coisas que nós não estamos acostumados a ver. Durante muitos anos, ouvíamos falar sobre guerra espiritual. Mas guerra espiritual não é nada mais, nada menos do que a manifestação real de dois mundos que se chocam todos os dias. Há um choque diário de dois mundos: o bem e o mal, a luz e as trevas. Mas nessa guerra existente, nós já temos o vencedor, e o seu nome é Jesus. Apocalipse diz que Ele é o vencedor que saiu para vencer. Ele é o vencedor de todas as coisas. Se levantem as guerras, que se levante os inimigos, mas todos eles cairão diante do Senhor dos Exércitos. E nós temos que olhar e ver que a nossa vitória não está em nós, mas a nossa vitória está naquele que está em nós e se moverá através de nós sobre essa terra. E eu profetizo isso na sua vida hoje, que esse Deus que está em você irá te habilitar a enxergar coisas que você nunca enxergou antes. Eu habilito você no Espírito Santo hoje para ouvir o que você nunca ouviu antes. Porque nós precisamos ouvir, porque a Bíblia diz que quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. Se a igreja tem o ouvido, ela não irá se distanciar da presença. Se a igreja tem ouvido ativo, ela não se perderá no meio do caminho, porque ela saberá da onde vem a voz que a guiará, e a voz que a guiará é a voz do Senhor nosso Deus. Não há lugar para ouvirmos outras vozes, a não ser aquela que sai da presença do trono da glória. O problema é que nós queremos ouvir tantas coisas e tantas pessoas. Quando eu falei, eu usei o Ivan aqui. Se nós ouvirmos, nós saberemos para onde vamos. Quando Samuel foi chamado por Deus, Samuel achava que a voz era do seu mentor Eli. Ele corre para o quarto de Eli por 2 vezes. Mas Samuel, experimentado naquilo que Deus tinha para a sua geração. Samuel, habilitado naquilo que sua mãe tinha gerado dentro daquilo que estava profetizado a ele.
Samuel estava na casa do Senhor, separando-se, preparando-se para algo muito grande que viria. Mas havia uma diferença, havia Eli. Eli era um homem de Deus. Eli era alguém que ouvia a voz do Senhor. Eli sabia exatamente o que Deus poderia fazer na vida de qualquer pessoa. Eli diz a Samuel: Samuel, quando você ouvir essa voz novamente, não venha até a mim, caminhe até a presença do Senhor. Porque quando você ouvir essa voz, você dirá: eis-me aqui, Senhor. Eis-me aqui, Senhor. Fala comigo. Fala comigo, Senhor. Por quê? Porque nós precisamos estar com os nossos ouvidos ativos, alinhados, desentupidos para ver a voz do Senhor, para ouvir a voz do Senhor em nossas vidas, porque só assim caminharemos no sobrenatural. Falamos de avivamentos, falamos de sobrenaturalidade, falamos de tantas coisas, mas não estamos dispostos a abrir os nossos ouvidos e abrir os nossos olhos para ver o Senhor em nossas vidas. Porque somente quando assim fizermos, irmãos, saberemos o quanto Ele pode fazer por nós. Deus quer fazer algo maior por você. Deus quer levar você a algo maior. Deus quer levar você a um lugar que você nunca foi antes. Mas por que Deus quer levar? Porque Deus precisa que a igreja se levante nos últimos dias. Nos últimos dias a igreja não se levantará com uma placa, mas se levantará com uma visão. Nos últimos dias a igreja se manifestará com uma audição intacta diante da presença de Deus. Nada nem ninguém a tirará do caminho. Nada nem ninguém irá tirá-la daquilo que o Senhor tem para ela. Porque a igreja está andando debaixo de obediência, debaixo da visão de Deus. Deixa eu te falar uma coisa. Em Tiago, capítulo 2, versículo 17. Tiago 2, 17. A Bíblia vai nos dizer uma coisa importante. E isso é para mim e é para você. Ouça. A fé não é passiva. A fé é ativa. A fé é aquilo que agrada a Deus e é aquilo que nos põe em movimento na presença de Deus. Observe, a Bíblia diz: como veem, a fé por si mesma, a fé por si mesma, a menos que produza boas obras, está morta. Eu não sei quanto a você, mas eu tenho feito uma oração diária. Eu não quero viver uma fé morta. Eu não quero ir à igreja e sair da igreja todos os domingos. Eu não quero ir em uma reunião do GA todas as quintas-feiras. Eu não quero ir pregar em qualquer lugar só por pregar. Eu quero ver Deus me usar. Eu quero ver Deus usando as minhas mãos. Eu quero ver Deus usando a minha boca. Eu quero ver Deus me usando em muitos lugares. Recentemente eu ouvi que uma oração que eu fiz por uma pessoa, um caroço saiu da sua lateral. E eu fiquei abismado com o testemunho. Sabe por quê? Porque não foi eu que fiz o milagre, mas fui eu que me posicionei para ativar o milagre. Porque fé sem obras ela é morta. E eu quero declarar na sua vida essa noite: haverá fé na sua vida, porque a sua vida não tem uma fé morta, mas a sua vida tem uma fé cheia da alegria, da paz, das manifestações do Senhor na sua vida. Porque fé, ela não é algo abstrato, ela é algo concreto. Falamos de fé, mas vivemos fé. Falamos de fé, mas vemos os milagres acontecer. E eu quero declarar na sua vida: milagres acontecerão na sua vida. Milagres serão naturais na sua vida. E levante-se, entenda isso essa noite. Caminhar com Deus, fazer parte da igreja, não é ser parte de um hall de membros do céu, mas é ser parte de um exército poderoso que o céu levantou na terra.
A terra tem um exército poderoso. E esse exército não vai em seu nome. Ela vai no nome do Senhor dos exércitos. E por ser você um alistado neste exército, você precisa manifestar a autoridade do rei a quem você serve. Porque quando nós entendemos isso, nossa potencialidade aumenta. Quando nós entendemos isso, a nossa visão e os nossos recursos são aumentados. E eu quero dizer para você, existe algo nos céus que não está reservado a qualquer um, mas está reservado àqueles que creem. Há algo no céu que está sendo liberado sobre a terra. E isso não vem de nós. Isso é dom de Deus. Isso não é porque eu sou bom, eu sou um pastor, não. É porque eu recuso aquilo que os meus olhos veem terrenamente. Mas eu me habilito a ver o que vem dos céus na minha vida. Quando você abre os seus olhos, alguma coisa acontece. Quando você abre os seus olhos, a fé que você tem deixa de ser morta e passa a ser viva. E eu quero dizer uma coisa para você hoje. Seus olhos poderão se abrir se você quiser. Sabe, há muitas vezes na nossa caminhada cristã, nós estamos ouvindo e vendo coisas que Deus está fazendo na vida de muitos por aí. Nós temos às vezes até aquele desejo e dizemos assim: Senhor, por que o Senhor não fez isso na minha vida? Por que o Senhor não faz isso na minha vida? Mas se você for ouvir e ver a anatomia de alguns milagres, milagres não acontecem por acontecer. Milagres só acontecem aonde eles são desejados, aonde eles são gerados. E não é gerado pela minha mente humana, mas é gerado pela minha fé em Deus Todo-Poderoso. Quando eu tenho fé nesse Deus, Ele alarga as portas. Quando eu tenho fé nesse Deus, Ele abre o mar vermelho. Quando eu tenho fé nesse Deus, Ele cura o cancerígena, Ele cura o aidético, Ele cura o cego, Ele cura qualquer pessoa, porque Ele é o Deus que cura, porque Ele é o Deus que se move, Ele é o Deus que nós o adoramos, e Ele é o nosso Senhor, e nós somos os seus súditos. Não é por nós, porque teu nome não tem poder. Não é por você, porque você não tem poder nenhum. É por Ele em você. Porque quando você está nele e Ele está em você, você pedirá qualquer coisa e será feita. Ele disse a todos nós isso. Quando os pescadores vão jogar as redes, eles dizem ao Senhor, Pedro diz ao Senhor: eu passei a noite toda fazendo. Ele assumiu a sua limitação humana. E nós temos que começar a assumir as nossas limitações humanas, para que a gente diminua e Ele cresça em nós. Porque quando nós reconhecemos que não somos nada diante dEle, e tudo que somos vem dEle, e é por Ele, e é para Ele, nós entenderemos que Ele vai nos usar, porque Ele usa quem Ele quer, na hora que Ele quiser, aonde Ele desejar, porque Ele é o Senhor de todas as coisas. Mas Ele não usa qualquer um. Para ser usado, você precisa ser dependente. Para ser dependente, você precisa ter fé de dizer assim: eu me rendo ao Senhor, eu abro as mãos, eu abro mão de tudo que eu tenho na minha vida e vou fazer isso com o Senhor. Pedro diz: nós passamos a noite toda jogando a rede, mas nós não pegamos nada. Mas sobre as tuas palavras, sobre aquilo que o Senhor falou, sobre aquilo que o Senhor nos ensinou, sobre aquilo que o Senhor nos disse, nós lançaremos as redes, porque nós cremos que nós não somos pessoas que têm poder, mas todo o poder foi te dado nos céus e na terra. Pedro tem uma revelação. Por que Pedro tem uma revelação? Porque a fé abriu os olhos de Pedro. Pedro vai e pega as redes e joga as redes. Talvez muita gente vai dizer
louco. Deixa eu dizer uma coisa para você. Quando você se deixar mover pela fé, quando você se deixar mover pelaquilo que Deus quer fazer na sua vida, se prepare, porque as pessoas te chamarão de louco, porque não compreenderão as suas atitudes. Mas aqueles que lançam a rede no nome e no poder de Jesus e na obediência de Jesus, irão pescar peixes maravilhosos, irão ver milagres acontecendo. Quem não crê, ficará apenas vendo, mas quem crê, pegará, apalpará o milagre em suas mãos. Pedro diz isso. Eu lançarei as redes. Ele começou a lançar as redes. Os cardumes estavam chegando. Essa semana eu vi a pesca do Mapará. Eu achei aquilo incrível. O Senhor me falou, foi mais ou menos isso que eu fiz no dia da pesca maravilhosa. Aquela multidão de pescadores olhando aqueles peixes todos vindo nas redes. Porque eu sou um Senhor que multiplica as coisas. Eu sou o Senhor que faz coisas acontecerem aonde não há probabilidade nenhuma de acontecer. Eu sou o Senhor que faz coisas serem geradas do nada, porque eu sou o tudo. Eu sou o Senhor que abre aonde está tudo fechado, porque eu tenho a chave da vida e da morte em minhas mãos. Eu sou o Senhor que faz coisas acontecerem, não por causa de qualquer pessoa, mas por causa da minha própria palavra acontecer. Porque passarão os céus e a terra, mas as minhas palavras jamais hão de passar. Eu sou o mesmo de ontem, eu sou o mesmo de hoje e serei eternamente, diz o Senhor. Eu sou o primeiro e o último, o alfa e o ômega, e não há outro Deus além de mim. Eu tenho a última palavra, porque a última palavra para a vida de alguém sai da minha boca, diz o Senhor dos Exércitos. Por quê? Porque o Senhor é um Deus que abre os nossos olhos para ver. E Ele abre os nossos olhos. E os peixes são pescados. As redes são quebradas, são destruídas, por causa da maior quantidade de peixe pescada naquele dia, naquela manhã. Quando eles voltam às margens, Jesus diz a eles, muito bem, vocês se tornaram bons pescadores de peixes, mas a partir de hoje, vocês não serão só pescadores de peixes, vocês serão pescadores de homens, porque uma fé ativada abre o propósito para alcançar os perdidos. Uma fé ativada faz com que a gente tenha coragem de orar e abençoar quem precisa ser de oração e de bênção. Uma fé ativada nos faz orar para a libertação dos cativos. Uma fé ativada nos faz crer no milagre sobrenatural. Não porque temos poder, mas porque temos o Deus que é todo poderoso. Quando entendemos isso, começamos a crer que a fidelidade de Deus é poderosa em nossas vidas. Creia nisso, porque você está debaixo de uma visão. Você está debaixo de uma orientação. Você não anda perdido. E se alguém aqui essa noite se sente perdido nessa vida desgraçada que muitos de nós temos, não se sinta mais perdido. Se sinta alcançado, se sinta acolhido, se sinta direcionado, porque Deus está na sua vida, porque Deus está na sua casa e na sua família. Poderão se levantar 10.000 à tua direita, 1.000 à tua esquerda, e tu não serás atingido. Porque Deus dará ordem aos anjos para te guardarem e te protegerem. Se alguém se levantar, se levantará não contra ti, mas contra o Senhor que está em ti. Seja corajoso, audacioso, seja forte e valente. Seja alguém capaz de ir além do que você foi até hoje. Seja alguém capaz de dizer ao Senhor, eis-me aqui, Senhor, envia-me a essa geração que precisa. Envia-me aos doentes, envia-me aos aprisionados,
Me envia, Senhor, aos pecadores. Me envia, Senhor, àqueles que precisam de luz na escuridão. Porque a tua luz em mim vai brilhar onde eu estiver, Senhor. Envia-me, Senhor, as pessoas perdidas, sem direção, porque eu tenho a direção, porque a palavra do Senhor me diz que lâmpada para a minha vida é a tua palavra, e o teu caminho, ó Senhor, o meu caminho é iluminado pela tua palavra em mim, Senhor. Creia nisso, igreja, e ande em outro nível. Creia nisso e deixa a chave virar na sua vida. Porque a fé, ela é poderosa em Deus. Mas a fé não serve para os outros somente. Ela serve para você. Não tenha fé para os outros primeiro. Tenha fé para você primeiro. A fé que você vai viver será uma fé que ativará a fé em outras pessoas. Porque os seus olhos verão o Rei. Porque os seus olhos verão o Senhor. Em Marcos capítulo 9, versículo 23. Marcos 9, 23. Ouça o que Jesus vai dizer. Jesus diz: tudo, não é um terço, não é uma metade, não é uma quarta, é um quarto, tudo, cura, libertação, transformação, recomeço, direção, força, graça. Uau! Coisas que você nunca imaginou é possível. É possível. Um coração duro pode se transformar em um coração de carne. Uma pessoa que está escravizada pelo pecado, pelas drogas, pela bebida, pelo qualquer coisa semelhante, pode ser liberto no nome de Jesus. Uma pessoa que está nas drogas, uma pessoa que está na prostituição, uma pessoa que está na mentira, uma pessoa que está escravizada por qualquer coisa nessa terra, pode ser liberta no nome de Jesus. Mas como eles ouvirão se não há quem pregue? Como eles farão alguma coisa? Como eles sairão? Como eles serão libertos, transformados, se não houver aqueles que estão dispostos a fazer e a levantar a palavra e direcionar as pessoas? E Jesus vai dizer: tudo é possível ao que crê, ou aquele que crê. Alguém crê essa noite? Muito fraco. Alguém crê essa noite? Você crê no quê? Você crê no quê? Essa é a pergunta-chave essa noite. Você crê no quê? Você poderia me dizer: eu creio em tantas coisas, pastor. Eu creio em isso, naquilo outro. Mas se você crê, a fé sem obras, ela é morta. Então a matemática é a seguinte: eu tenho fé, eu creio, então eu verei a minha fé viva. Não existe fé morta. Porque a fé morta não produz obras. E as obras são produzidas a partir da fé. E a fé que você tem é a fé que vai te habilitar a se movimentar no impossível. A se habilitar naquilo que o Senhor tem para a sua geração. Eu não sei quantos de nós estamos aqui hoje. O quanto de nós
Quantos de nós estamos vivendo dias difíceis e terríveis, mas a fé nos dá uma orientação. E a orientação que a fé nos dá é que tudo é possível ao que crer. Difícil? Existem muitas coisas difíceis. Complicado? Existem muitas coisas complicadas na vida. Ninguém aqui nessa casa, ninguém, absolutamente ninguém, está isento de tribulações, de tormentas, de qualquer coisa dessa vida. Ninguém está isento aqui das más notícias, das perseguições, das lutas, de tudo que acontece nesse mundo. Ninguém aqui está isento. E é muito bom que isso aconteça às vezes. Porque quando isso acontece, nós somos enrijecidos no Senhor. Nós absorvemos a fé que o Senhor nos dá e enfrentamos o que está vindo pela frente. Você precisa acreditar que em todos os momentos da sua jornada terrena, você enfrentará gigantes e leões, mas eles todos serão entregues em suas mãos, porque quem tem fé verá o impossível acontecer. Não adianta você fugir, porque fugir não resolve. Não adianta se esconder, porque se esconder não resolve. Você vai ter que ter fé para enfrentar. Mas enfrentará não nas suas forças, ou no seu conhecimento, ou nos seus títulos, mas enfrentará no nome do Senhor dos Exércitos. E vencerá. Lembro-me de Davi. Todos com medo de Golias. Mas Davi foi um grande exemplo para nós. Quando diz ao gigante: tudo bem, você pode ser grande. Você pode ser o melhor guerreiro que os filisteus têm. Você pode me chamar de pequeno. Você pode me chamar de franzino. Você pode me chamar de fraco. Você pode me chamar do que você quiser. Porque quem tem boca fala o que quer. Você pode dizer o que você quiser contra mim, Golias. Mas eu não estou dando ouvidos ao que você fala. Eu dou ouvidos ao que o céu me fala. Eu não ando com os olhos no teu tamanho. Eu ando com os olhos no tamanho do Senhor dos Exércitos, Golias. Eu olho para o Senhor, Golias, e esse mesmo Senhor, a quem os meus olhos estão abertos para enxergar, eu vou contra ti em nome dele, Golias. Golias riu, porque sempre haverá aquele ou aquela que vai rir da sua fé. Ou você vai dar ouvidos ao que o Senhor diz, ou você vai dar ouvido aos que as pessoas dizem. Essa é uma decisão sua. Davi não volta para casa com medo. Davi vai enfrentar Golias. E essa noite, pela fé, eu te dou todas as ferramentas espirituais para você enfrentar os Golias da sua vida. Você também não ouviu, perdeu isso muito grande. Você não vai lutar com suas forças, porque suas forças são pequenas. Você desanima com notícias ruins. Você se amedronta com posicionamentos. Você se amedronta com o que as pessoas dizem. Não, acabou, parou, estancou isso na sua vida. Deixem as pessoas falarem o que elas quiserem, mas você não está sendo guiada pelo que as pessoas dizem. Você está sendo guiada pelaquilo que o Senhor diz. E se você for guiado pelo que o Senhor diz, nada vai te parar. Se levantarão.
Golias se levantou, falou o que quis falar, bradou o que quis bradar, irmãos. Mas Davi nunca ouviu o que nós ouvimos de Tiago e de Jesus, que tudo é possível ao que crê. Ou ele nunca ouviu que fé sem obras é morta. Não, porque Davi não era guiado pelo que ele via terreno, ele era guiado pelo que ele via nos céus. Ele sabia o Deus que ele servia, ele sabia o Deus que o libertou, ele sabia do Deus que o escolheu, ele sabia do Deus que foi até ele sabia do Deus que ajudou a vencer o urso e o leão, ele sabia, ele não esperava nem pela roupa do rei Saul, ele não esperava pelo armamento do rei Saul, ele não esperava pelo exército do rei Saul, ele só esperava pela glória de Deus na sua vida. Ele só esperava pelaquilo que ele sabia do Deus que ele servia. E o Deus que ele servia era a única arma que ele tinha para vencer aquele Golias. E Deus deu a ele a força, a habilidade, a sabedoria, o conhecimento para vencer o Golias. E mais do que isso, ele não só venceu o Golias, ele cortou a cabeça do Golias. Ele pega a própria espada. Eu vou dizer uma coisa para você agora. Ele pegou a própria espada de Golias. A mesma espada que Golias tinha na cintura para vencê-lo. Recebe isso essa noite, se você tiver fé. A mesma espada que Golias queria decapitar. Porque ele sabia, ele tinha no seu coração um intuito. Ele disse: olha, Davi, hoje mesmo eu jogarei o teu corpo às aves. Mal ele sabia que por trás daquele menino franzino havia um Deus muito grandão. Mal ele sabia que atrás daquele menino havia um Deus poderoso. Mal ele sabia que a fé que movia aquele menino não era por ele mesmo, mas pelo Deus que o guiava. Eu quero dizer uma coisa a você essa noite: Deus vai guiar você. Deus vai guiar você. Deus vai levar você. Deus vai colocar você. Ouça, antes de dar um glória a Deus, ouça. Você nunca vencerá Golias. Você nunca irá decapitar Golias se você não enfrentar uma guerra. Diga amém por isso. Porque só enfrenta uma guerra quem está nela. Você quer vitória? Vai enfrentar a guerra. Você quer glória? Vai enfrentar a guerra. Mas em todas essas coisas, você é mais do que vencedor em Cristo Jesus. Sabe por quê? Porque se Davi ficasse em casa, com medo de enfrentar o Golias, ele não chegaria onde chegou. Ele só chegou aonde chegou, irmãos, porque ele sabia o que ele queria. Tem muito crente aqui que não quer enfrentar problema. Tem muito crente aqui que não quer enfrentar lutas. Me perdoe, mas um crente que não enfrenta lutas e não enfrenta problemas nunca será um vencedor. Porque a anatomia de um vencedor é uma guerra. A anatomia de um vencedor é uma luta. A anatomia de uma pessoa que chegou no pódio é vencer todos os obstáculos e inimigos. Eu quero dizer uma coisa para você: Deus vai te levantar, Deus vai te colocar no pódio, Deus vai te honrar, Deus vai fazer o que tem que fazer, mas passará você por uma luta. Mas se não quiser lutar, volta. Se não quiser lutar, volta para casa e vai se esconder. Porque enquanto você se esconde, o inimigo ainda vai para cima de você mais forte ainda. Venha você como quiser vir, Golias. Eu te enfrentarei sem armadura, sem uma espada, só com uma funda. Isso significa só com a minha fé eu te enfrentarei.
Não importa se é no teu trabalho, não importa se é na tua faculdade, não importa se é na tua vizinhança, não importa se é na tua casa, não importa se é na tua família, não importa onde é, o Senhor te dará a vitória. Enfrente o Golias e diga: você cairá na minha frente, você será derrotado na minha frente, porque eu tenho o Senhor na minha vida. Eu tenho uma visão maior do que você imagina, Golias. Você está vendo aqui, mas o Senhor está vendo lá na frente. E o Senhor está dizendo a você: eu já preparei uma vitória para você. Eu já tenho a bandeira da vitória nas tuas mãos. Só se levante e faça. Só se levante e faça. Arabá, chocondoro, babá. Josué chega à margem do Rio Jordão. O Rio Jordão está dessa altura. Está cheio de água. O Senhor diz: coloca o pé. Manda os levitas colocarem os pés. Mande aqueles que carregam a arca colocarem o pé. Porque quando eles colocarem o pé, eu vou abrir o mar para você. Eu vou abrir o rio para você. Por quê? Porque precisamos ter fé. Josué não viu o mar aberto antes, mas ele se posicionou para o rio se abrir na frente dele. E Deus manda dizer a ele: coloque 12 pedras aqui, porque todas as vezes que alguém passar, saberá que aqui eu abri o Rio Jordão para que meu povo passasse em pé enxuto. Porque Deus é um Deus que quer fazer as coisas, mas que quer ser visto. Deus quer fazer as coisas e quer ser reconhecido. E eu quero dizer uma coisa para você essa noite, Centro Cristão da Família: se levante e resplandeça, porque já está vindo a sua glória. Mas quando chegar a sua glória, toda a honra, todo o louvor é dado ao Senhor dos Exércitos, porque é Ele que vai fazer as coisas acontecerem. Porque se por um caminho vieram, por 7 fugirão. Daniel estava orando, se posicionou. Daniel disse: eu não me prostrarei diante de Nabucodonosor e a sua estátua. Eu não tenho outro Deus na minha vida a não ser o Senhor Todo-Poderoso. Daniel não se deixou levar pelas circunstâncias. Daniel não se deixou levar pelo que as pessoas disseram. Ele disse: não me importa o que vai acontecer, eu continuarei firme e forte com o Senhor, porque eu tenho a visão do reino dos céus. Pegaram Daniel. Pegaram Daniel. Podem até te pegar. Podem até te pegar e te jogar na jaula dos leões. Mas quando você entrar na jaula dos leões, eles ficarão com a boca fechada e não irão te comer, não irão te fazer mal nenhum. E mesmo na cova do leão, ouça o que eu estou dizendo a você. Essa não estava no script, mas essa veio agora. Mesmo na cova dos leões que você está, ouça o que eu estou dizendo. Xarabaiô condorobabás. Mesmo na cova dos leões, porque alguns de vocês serão colocados no meio da cova dos leões. Estão loucos para te comer, estão loucos para te devorar, estão loucos para te destruir, mas o Senhor fechará a boca dos leões. Dá uma salva de palmas ao Senhor. O Senhor não livrou Daniel da cova dos leões, mas Ele poupou Daniel dentro da cova dos leões. Entenda isso essa noite. Não diga: Senhor, me tira da cova. Não diga: Senhor, me leva para a cova. E lá na cova eu mencionarei o teu nome. E lá na cova eu sairei e direi: glória seja dada ao Senhor. Porque Ele me tirou do vale da sombra da morte. Ele me tirou do meio dos meus inimigos. E Ele foi fiel a mim. Porque a mim, a sua palavra se fez fiel.
Tem gente que não quer ir para a cova dos leões. Vá. Não tenha medo. Não tenha medo dos leões. Porque quem criou os leões foi o seu Deus. Quem criou os leões foi o seu Deus. Será que Deus não tem poder de calar a boca do leão? Será que Deus não tem o poder de tirar o leão? Será que Deus não tem poder de tirar da visão dos leões? A fé sem obra, ela é morta. Mas a fé com obra, ela é viva. A fé é viva. A fé é viva. Deixa virem. Deixa eles virem. Deixa eles atacarem. Deixa eles se levantarem. Deixa. Só enfrente-os. Não na tua força, mas na força do Senhor dos Exércitos. E diga: eu vou contra ti, em nome do Senhor dos Exércitos. E o Senhor me entregará a sua vida nas minhas mãos. Eu vou dizer mais uma coisa que também chegou agora dos céus. Muita gente quer ver seus inimigos destruídos. Muita gente quer ver seus inimigos pagando um preço alto porque se levantou contra você. Não faça isso. Eliseu, quando pega o exército que veio contra ele, Deus o cegou. Porque assim como Deus abre os olhos, abre a visão, Deus cega também os olhos daqueles que tem que cegar. Digam amém por isso. Os seus inimigos podem olhar você e não te enxergarão. Acredite nisso. Mas o Senhor irá te conduzir. Ouça o que eu estou dizendo. O Senhor irá te conduzir a levar os teus inimigos e no final das contas ainda alimentá-los. Ainda alimentá-los. Porque o Senhor preparará uma mesa diante de mim e dos meus inimigos. E eu quero dizer uma coisa para você: teu inimigo não é teu inimigo. O teu inimigo é inimigo do Senhor teu Deus. E é Ele que vai falar, é Ele que vai fazer, é Ele que vai te levantar, é Ele que vai te abençoar, é Ele que vai te livrar, é Ele, não você. Mas deixa eu dizer uma coisa para você agora. Eu sempre digo isso para minha esposa. Quem tem pena do coitado, fica no lugar dele. Não vai dizer para Deus: Deus, não faça isso. Deus, não, Senhor, tá bom. Não. Você nem vai pedir para Deus castigar. E nem vai pedir para Deus suspender o que tem que fazer. Tudo está na mão do Senhor. A única coisa que você vai fazer é orar e abençoar aquela pessoa que se levantou contra você. Porque é Ele que vai lutar contra Deus. E é Deus que vai lutar contra ele. E se eu acredito no Deus que é vencedor, alguém já ganhou essa batalha. Você está compreendendo isso? Está fazendo sentido para você isso? Então fique de pé essa noite. Coloque a mão nos seus olhos, por favor. Coloque a mão nos seus olhos. Na verdade, coloque uma mão nos seus olhos e outra em seu ouvido, por gentileza. Harabachokondorobabás. Ereandaraiokondorobabás. Nós estamos em uma guerra, Senhor. Nós estamos em meio a uma grande batalha, Senhor. Mas nós precisamos entender duas coisas fundamentais a partir de hoje, para que a nossa fé seja algo real e viva entre nós. Primeiro eu peço ao Senhor que abra os nossos olhos. Um povo cego não sabe para onde vai. Um povo sem visão está propício a sair do caminho. Um povo sem visão, Senhor, está propício a tropeçar no meio do caminho. Mas um povo com a visão aberta
vai muito mais além, Senhor. E eu oro essa noite, Deus, pela visão dessa igreja, pela visão deste homem e desta mulher. Eu peço agora, Senhor, em nome de Jesus, que o Senhor libere a visão. Só para aqueles que querem ter a visão aberta. Porque aqueles que têm a visão aberta, Senhor, verão o que nunca viram antes. Verão coisas que nunca viram antes. Mas a visão aberta, Senhor, será uma ferramenta importantíssima para algo que o Senhor vai fazer nos últimos dias sobre a terra, Senhor. A visão aberta, Senhor, irá despertar, Senhor, a percepção do teu povo, Senhor. Não olhará coisas como coisas comuns. Sempre terá uma revelação a partir do seu olhar, Senhor. E eu também oro essa noite, Deus, pelos ouvidos. Destapa os ouvidos. Destapa os ouvidos. Para que o teu povo ouça a sua voz. Para que teu povo obedeça a sua voz. Para que teu povo, Senhor, pare de ficar ouvindo o que não deveria ouvir. E que teu povo volte os seus ouvidos para a voz do teu Espírito, Senhor. Arabá, chore candaraba yororobabás. Eu oro, Senhor, por essas duas percepções abertas essa noite. Eu oro, Senhor, que essas duas, ó Deus, ferramentas, a visão e a audição, sejam ativadas hoje, Senhor. Para que a fé se mova. Para que a fé faça o impossível acontecer. Assim, assim, como Jesus ouviu o cego Bartimeu, porque tinha uma audição linkada com os céus, eu libero essa noite nesse lugar. Assim como Jesus tinha o poder de curar a visão com o lodo, eu libero essa visão aberta essa noite. Para que essa igreja saiba que a fé é fundamental para que eles entrem em outro nível diante do Senhor. Níveis esses que eles ainda não conseguem enxergar, mas que eles vão muito mais além, Senhor. Como águias voarão, como corças correrão. Oh, Senhor, o Senhor, eles serão habilitados, Senhor, para mover-se no sobrenatural. Eu habilito essa igreja hoje, Senhor, a estar diante da sua presença e mover-se no sobrenatural. Para que essa igreja saiba que o Deus a qual ela se propôs a servir não é um Deus qualquer, não é um Deus limitado, mas é um Deus que quebra todos os limites da terra. Eu habilito essa igreja a andar mais rápido. Eu habilito essa igreja a correr mais rápido. Eu habilito essa família a ver os inimigos a caírem, Senhor, a levantarem suas mãos e profetizarem sobre suas próprias vidas. Eu habilito, Senhor, essa igreja a começar a contar longos e belos testemunhos. Oh, arababá. Eu habilito essa igreja, Senhor, a falar sobre milagres. Eu habilito essa igreja, Senhor, a falar sobre prodígios. Eu habilito essa igreja hoje, Senhor, a falar sobre coisas que o céu fez na terra. Porque a Bíblia diz que Jesus nos ensinou que seja feita a tua vontade na terra dos viventes, como ela é feita nos céus, Senhor. Em nome de Jesus, esta é a minha oração. Esta é a minha oração, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Ore comigo assim: Senhor Jesus, com convicção, irmão. Senhor Jesus, essa noite eu abro os meus ouvidos
eu abro os meus olhos, porque eu quero ver os sinais, os prodígios, as maravilhas na minha vida, na minha casa, na minha família. Eu quero ver muito mais do que o Senhor falou para mim. Essa noite eu declaro que eu coloco todos os meus inimigos nas tuas mãos. E quando eles se levantarem contra mim, não me verão. Verão o Senhor. Verão o Senhor. Porque o Senhor é a minha rocha, a minha segurança. O meu Senhor. Tu és o Senhor dos exércitos. E nenhuma palavra forjada contra mim prosperará. Porque eu estou debaixo da sua mão. Essa noite eu libero um tempo de paz, um tempo de guerra. E nesta guerra o Senhor é mais do que vencedor. Eu e a minha casa, eu e minha família, eu e a minha igreja veremos a glória, a majestade e o poder de Deus se manifestando. Hoje eu declaro que os inimigos irão ficar cegos, irão ficar surdos e não me acharão. Eu estou protegido debaixo das asas do Onipotente e nela eu descanso, porque eu sou um vencedor de todas as batalhas, porque o meu Deus as venceu por mim e a minha família. E eu declaro esta palavra em nome de Jesus. Amém. Para ficar sabendo de todas as informações de nossa igreja, acesse www.centrocristãodafamilia.com.br ou siga-nos através de nossas redes sociais, Facebook, Instagram e TikTok, com o @Centro Cristão da Família. E para ficar sabendo da nossa programação da Igreja Centro Cristão da Família, permaneça conectado conosco. Hoje, quarta-feira, temos a nossa igreja nas casas. Nossos grupos de alcance se reúnem nas casas em vários pontos estratégicos para um encontro incrível com Jesus. Na quinta-feira, para você que é jovem e adolescente, no bairro da Pedreira também temos o grupo de alcance. Encontre o ponto mais próximo de sua casa e venha fazer parte dos nossos reais. Na sexta-feira, nós temos o nosso culto Sexta-feira, que inicia às 19h30 na nossa igreja. Você também pode ver essa e outras pregações no YouTube /Centro Cristão da Família. Sejam muito bem-vindos à nossa Casa Apostólica.